Boa noite, estamos aqui pela TV HD, TV Mon HD, com o programa Vozes da Minha Cabeça. Doutor, é um nome meio esquizofrênico, mas a ideia é a seguinte, é a gente trazer da população os mitos para a gente conversar, confirmar algumas coisas e retificar outras, né? E graças ao Adriano nós tivemos essa pauta proposta muito boa, muito pertinente para o nosso momento e para o Desejo do Vermelho, né? Que é sobre a prevenção do HIV, da AIDS e outras doenças infectocontagiosas. Sua permissão, então, para primeiro apresentar as meninas, ladies first. Andréa da Costa, nossa enfermeira, secretária de saúde, interina, permanente e ad eterno. Isso aí. Seja muito bem-vinda. Interina desde a gestão passada, né? Já da gestão anterior. Ana Deise, nossa enfermeira do Serviço de Atenção Especial. Isso mesmo. Seja muito bem-vinda também. Obrigada. E a Patrícia, nossa enfermeira-chefe da Vigilância Epidemiológica do município. Isso mesmo. Muito bem-vinda. A nossa conversa vai fluir pelo que a gente já conversou anteriormente, né? Doutor Antônio Rosa, infectologista. Como a gente dizia, os infectologistas, para mim, não são um lugar tão comum, não é uma especialidade que a gente vê toda hora. E é obrigação do município, do hospital. Como é que é isso, doutor? Na verdade, do município não. Tá? Ainda bem que sim hoje, mas obrigação não é. Os hospitais, sim, se exige que tenha, porque existe a legislação do controle de infecção do hospital. Especificamente do hospital, tá? Do ambiente hospitalar. E aí, desde que eu voltei para cá, eu sou montenegrino, nasci, retornei para cá em 97. Logo em seguida, em 98, eu já entrei na Unimed ali como médico do controle de infecção. Depois de lá eu saí, hoje eu sou do controle de infecção do Hospital Montenegro. E depois disso tudo, posteriormente, saiu o concurso para a prefeitura pedindo infectologista por causa do programa. O programa cresceu. Hoje ele não exige, qualquer médico pode fazer parte do serviço de atendimento especial, SAI, que o pessoal conhece por SAI. Mas assim, não há uma exigência legal que seja um especialista da área. Convém que, se tiver, que seja colocado. Melhor. Tá? Perfeito. Então, desde então, eu estou há quase 4 anos na prefeitura. E vou ficar, dali eu não saio mais. Que bom, né? Que bom. Eu sou montenegrino de coração, eu sou natural de Santana do Livramento, mas digo que Montenegro é minha casa. E defendo essa terra aqui com unhas e dentes. Recentemente a gente estava falando a respeito da retirada da Escola de Formação de Soldados da Brigada Militar e tivemos conversando diretamente com o Comando Geral, que nos garantiu que a escola não sai. Então isso é uma coisa importante, assim, sabemos que tem a importância dos vereadores, dos prefeitos da região, né? Porque não é só o nosso prefeito que está brigando por isso, mas é uma coisa assim, que eles nos garantiram que não vai haver a retirada da escola, que ela vai só mudar a configuração de escola de formação para uma escola de especialização. E aí deve ficar povoado o ano inteiro. Preciso fazer a menção aqui dos nossos patrocinadores. Eu falei que eu sou de Livramento, né? Então a empresa NS Turismo, lá de Livramento, o Nelson e a Sandra, por isso NS, trazem o pessoal de Santana do Livramento para a região das praias, litoral, todo o litoral brasileiro, e tem programas de férias, assim, excursões maravilhosas, tanto por terra quanto por ar. Então, Nelson, Sandra, depois a gente tem que deixar o telefone de vocês aqui, eu vou procurar aqui e menciono o telefone de vocês para entrar em contato. E quem quer ir de Montenegro para Livramento, lá buscar um vinho, um queijo, um doce de leite, né, eles têm lá acomodações do Airbnb, muito boas, muito bem avaliadas. Quem me fala a respeito dessa campanha Te Conecta? Bom, posso falar para vocês, a campanha foi pensada através do nosso histórico epidemiológico dos casos nos últimos 5 anos, né? Nós sentamos junto com o pessoal do serviço especializado e pensamos assim, o perfil dessas pessoas que estão contraindo o HIV, né? E nos preocupou muito a baixa da procura dos jovens.
E aí se levantou a questão, né, que os jovens não são daquela geração que provavelmente nós fomos, né, de ter medo do HIV, né? Nós éramos de um grupo que tinha medo do HIV, então a gente se cuidava mais até pela função do que a gente viu, né, a trajetória das pessoas doentes, morrendo, então a gente tinha medo. E aí a gente observou que os jovens hoje, que é entre 14 e 24 anos, não se testam, não fazem o diagnóstico do HIV e também tem um comportamento de usar muito pouco preservativo, né, pela nossa análise e observação. E aí surgiu a ideia de se fazer o Te Conecta para atingir esse público, também porque é uma indicação do Ministério da Saúde que o jovem entre 14 e 24 anos seja testado anualmente. E então isso também nos alertou, que a gente disse, bom, se a gente não está conseguindo atingir pelo menos uma testagem desse público, imagina fazer anualmente essa testagem. Então a campanha partiu nesse ano, né, a primeira vez que essa campanha está sendo feita para o grupo jovem. Nós vamos ter várias ações durante o mês para atingir esse público. Assim, Te Conecta me leva assim a questão das mídias, do digital. Em que meio que está isso? Por onde que está sendo divulgado? Onde é que o jovem acessa? Foi criado uma página no Instagram, vinculada à da prefeitura, né? Porque é uma campanha da prefeitura de Montenegro. Então se criou essa campanha e daí nós criamos um QR Code onde a gente distribui o preservativo com o QR Code nas ações e que direciona para essa página. E essa página daí tem todas as informações da campanha, local de testagem. Então a gente pensou exatamente do Te Conecta para tentar atingir o público jovem, que é praticamente hoje só se comunica através de rede social. Claro. E isso está divulgado nas escolas também? Sim, foi divulgado em todas as secretarias, né? E a gente tem grupos dentro do grupo da comissão organizadora, tem pessoas que vão trabalhar se organizaram para todos, né, os locais, né? Nesse público-alvo, assim, de 14 a 24, nós teríamos um dado estatístico de quantas pessoas, né, desses jovens estariam nessa situação de risco, um público de risco, vamos dizer assim? A gente tem, dos casos positivos, só 8%, é um número exato agora, eu não tenho para te precisar, mas 8% dos positivos de Montenegro são nessa faixa etária. É um número muito pequeno, mas comparado ao número de testagens, hoje a gente tem 8.500 jovens em Montenegro, pelo último IBGE. Certo. Desses 8.500, a gente teve a testagem sendo só de 16 nessa faixa etária. Então, a gente não pode dizer quantos positivos a gente tem, porque a gente não testou eles. Não, claro, mas eu digo assim, a minha pergunta é em relação ao que tu disseste agora. Sobre o público-alvo, qual é o número desse público-alvo? Mas dados do Ministério da Saúde, nessa faixa etária de casos de HIV confirmados, 23%. Porque a minha pergunta era no sentido assim, nós temos 1.500 jovens, 2.000 jovens, 5.000 jovens que a gente precisa testar. Mais de 8.000, né? Mais de 8.000. Para 16 testados. Nossa. É muito baixo o número. O objetivo, a nossa meta na campanha era um pouco audaciosa, né? A gente queria tentar pelo menos a metade desse público ser testada. Mas a gente tem esperança que agora com as ações que vão ter no final de semana, nas festas no centenário lá do Natal, que a gente consiga aumentar essa... É importante dizer, né, que pegamos então, né, esse ano para reforçar a campanha, né, em questão de dezembro, mas que as ações vão permanecer, né, isso é importante. E acho que Montenegro tomou uma atitude assim muito importante de reforçar, né, as campanhas em relação ao HIV. O que eu percebo, pelo menos, é que a gente teve uma diminuição, né, de campanhas nesse sentido, então é importante retomar. E tem vídeos no Instagram dos adolescentes, dos adultos, 24 anos é adulto, né, falando a respeito disso, porque o jovem hoje se pega muito pelo visual, né? Sim.
Mas a página está bem... Sim, a nossa última com bastante publicação, conteúdo, né? A nossa última publicação até a gente atingiu mais de 30 mil visualizações. Oh, que legal. Em um dia, em menos de um dia. Ah, coisa boa. Isso é bom. Isso é muito bom. São vídeos com conteúdos interativos, né? Abordando vários assuntos dentro do tema. Através de levantamentos que a gente fez com os jovens, o que tu acha mais interessante, qual é a tua dúvida? Então, em cima desse levantamento, nós criamos esses conteúdos, eles estão sendo divulgados, né, postados aí ao longo das semanas, estão sendo postadas também ações que já foram, né, desenvolvidas aí desde o dia 1º, que iniciou com a nossa tradicional caminhada, né, pela Armiro, que teve uma boa divulgação também na RBS. Então, vão sendo adicionados conteúdos aí ao longo de todo o mês. Que bom. Me diga uma coisa, a respeito assim que a gente vê hoje, no nosso momento, o jovem com uma tendência à sexualização muito prematura, né? E a cultura deles, como se diz assim, parece meio vida louca, né? É arriscado, é um comportamento difícil, é cultural, digo eu, né? A gente vê através das músicas, através dos filmes, TV, novela, então, graças a Deus, nem sei o que né? Mas a gente vê assim uma banalização tanto da sexualidade quanto da infidelidade. Assim, são coisas difíceis de lidar hoje em dia, e da gente competir com a prevenção com esses costumes e hábitos de risco, vamos dizer assim, né? Sim, por isso que a gente pensa muito na questão da redução de danos, né? Mudar o comportamento a gente não consegue, mas então que neste comportamento eles se cuidem, né? Usem, estimular o uso do preservativo. Então a gente trabalha, o SAI trabalha muito com os pacientes nessa questão, né, Ana, de reduzir o dano, né, porque a exposição está aí, né, então pelo menos tentar reduzir isso. Doutor, além do próprio HIV, né, esses comportamentos de risco, nós temos outras DST, e não só DST, outras doenças infecto-contagiosas, né? Como é que está isso no seu trabalho, que não é pouco, pelo que eu sei? Não, o que acontece o foco nosso ali sempre foi o HIV. Na verdade, a prefeitura tinha 2 grandes focos quando começou a pegar, porque nós tínhamos muitos casos sem investigação adequada do passado, que eram as hepatites crônicas, que algumas delas têm transmissão sexual, não todas, e a doença do HIV. Então, esse era o foco principal. Só que parece que nos últimos anos veio um boom de sífilis também. Tá? A doença maldita do século XIX e início do século XX. Tá? Só para se ter uma ideia como era a sífilis se comportou no passado, 100 anos atrás, como é o HIV da década de 80, 90. Aquele pânico. Sim. Tá? Tanto que se dizia que as prostitutas do século XIX, que descobriam que eram sifilíticas, eles queimavam com ferro quente no rosto para ninguém se aproximar. Era assim. Esse era o... Porque não havia tratamento. Prevenção. Era a doença maldita. Né? Era a doença maldita. Então, eles botavam uma marca. Tá? E, mais ou menos o pânico que aconteceu com o HIV nos anos 80, 90. A mesma coisa. E com a pandemia recentemente. E o que acontece? Sífilis se banalizou também, porque ela é muito fácil de ser tratado. O tratamento dela chega a ser um tratamento imbecil, desde que seja feito. Sim. É curável. Tá? E aí parece que isso banalizou, porque se tem tratamento, como a história do HIV, hoje tem tratamento, não tem cura, mas tem controle. Tá? O que se dizia antigamente, vamos voltar para os anos 90, que foi uma época que eu vivi isso, dentro da Santa Casa, que foi o meu hospital de formação. O que se dizia na década de 90? Que vocês imaginassem a doença do HIV como um trilho com um trem andando. Lá na ponta desse trilho tem um paredão de pedra intransponível. Esse trem vai bater nesse paredão. O que se fazia na época? Isso eu estou trazendo a dado como se falava na época, 30 anos atrás. Se dava algum tratamento para diminuir a velocidade desse trem. Mas ele ia inevitavelmente bater naquela pedra.
Hoje nós estamos conseguindo parar o trem. Eu achei que ia empurrar a parede de pedra mais para trás. Não, a gente não começou assim, mas a ideia é quase isso. Mas hoje a gente para o trem. A doença para de evoluir, a pessoa consegue levar a vida normal. É normal. Quando eu digo normal, ela sem nenhuma limitação. Sim. Se a gente pegar em tempo, que ainda não tenha se manifestado e não tenha tido sequelas disso, porque a sequela raramente é do HIV. Até existem algumas situações em que o HIV leva a algum problema diretamente. Sim. O problema dele é a queda de defesa, que todo mundo meio que banalizou. Ah, queda de defesa, só queda de defesa. Não, mas o sistema imunológico caindo, e não precisa cair muito, ele é a porta para câncer, vários óbitos com tipos de linfoma diretamente ligado à doença do HIV, por queda de sistema de defesa, infecções direto, muito mais graves, muito piores, infecções banais que poderiam ser tratadas simplesmente, as pessoas padecem dela. Dificulta mais o tratamento da infecção? Sempre. Dificulta, prolonga e pode, na grande maioria, deixar sequela. Então, se eu pego um indivíduo desse que não está nessa situação, descoberto agora, nem sabia que tinha, não tinha sintoma nenhum, eu paro o trem. A doença para de evoluir. E certamente, quanto mais tardio a descoberta, mais difícil o tratamento. Hoje, o que a gente tem são exemplos. A gente tem gente que a gente consegue zerar a carga viral, ou seja, fica indetectável. Mas o sistema imunológico do cara, quando ele chegou para nós, era tão comprometido que ele não se recupera. Você pega um histórico de 10 anos, o cara é zerado, está tratando certinho. Se a hora que ele não tratar corretamente, eu pego ele. Porque ele detecta. Ele vai aparecer no histórico ali, que a gente faz exames periódicos, então aquilo ali vai detectar. Tem gente não detectada há 10 anos. E aí tu olha o sistema de defesa do cara é sofrível. Tá? Então, assim, ele permanece naquilo, o sistema apanhou tanto que ele não é capaz de se recuperar. Em contrapartida, tem outros que chegaram assim, a quase zero para a gente, e que em 3, 4 meses depois estavam normais em sistema de defesa. Eu tive uma surpresa com uma amiga de 40 anos atrás, que nos encontramos por rede social novamente, e aí, conversa vai, ela disse, olha, eu convivo com HIV há 24 anos, né, e levo uma vida normal. E me comentou, acho que foi ela que me comentou a respeito do PrEP, que é não sei se é um medicamento, se é um conjunto de medicamentos, o que é isso? É um programa, né? Um programa, tu quer explicar melhor? Nós temos, na verdade, 2 artifícios, né? A PEP e a PrEP. Certo. Qual é a diferença delas? A PrEP é uma profilaxia, ou seja, a pessoa não tem o vírus, né? E ela se sente mais vulnerável, mais exposta. Em quais situações? Costuma não utilizar preservativo, não tem parceria sexual fixa, profissional do sexo, né? N situações que a pessoa se sente mais vulnerável. Então ela procura o serviço de saúde, nós realizamos os testes rápidos, né? Feita toda uma avaliação de condição de saúde, para ver se ela tem indicação mesmo de usar a medicação, e ela passa a tomar um comprimido todos os dias, que vai conferir essa proteção, né, de que se por acaso este indivíduo entrar em contato com o vírus do HIV, ele não vai contrair, esse vírus não vai se replicar no organismo. Então, isto é inicialmente para quem não tem, para quem não tem, evitar o contágio. Isso mesmo, caso tenha contato com alguém que tenha o vírus do HIV, essa pessoa não vai adquirir se tomar corretamente e se fizer o acompanhamento corretamente. Certamente é para um grupo específico, para alguém que está num grupo de risco de contágio. Não é algo que qualquer uma pessoa... Não, e acontece com casais, né? Por exemplo, um tem e o outro não tem e ele usa. Quando eles são sorodiscordantes, né? A gente chama assim, quando uma pessoa do casal tem o vírus e a outra não, né? Então, mesmo que o que seja positivo esteja em tratamento, é uma proteção a mais. Claro. Né? Então, a gente faz essa avaliação. A PrEP é como se fosse um escudo, né? Certo. E toma todos os dias, continuamente. Ela pode ser interrompida se a pessoa julgar que não é mais necessário. Mas isso a gente sempre oferece o suporte de orientação, avaliação das condições. E aí nós temos então a PEP, para quando aconteceu um evento, né, a pessoa não tinha, né, proteção nenhuma, teve uma exposição sexual
sem preservativo, né, e depois ficou com medo, ou daqui a pouco usou o preservativo e se rompeu. Em casos de violência sexual também, em casos de trabalhadores da saúde quando se picam com algum material, né, contaminado. Então a PEP, ela é pós, é quando aconteceu um evento e eu busco... Mal comparando é a pílula do dia seguinte. Exato, exatamente. E essa medicação, então, ela é tomada por um período específico de 28 dias. Tá? Quando a pessoa procura o atendimento, também é feita uma testagem, até porque a gente precisa saber, né, dessa sorologia, se já existe, né, alguma sorologia anterior ou não. É feito esse teste no momento, ela recebe as orientações, recebe a medicação, toma por 28 dias e é acompanhada conosco ali durante 6 meses, né, em testes rápidos, em consultas, em avaliações, para a gente poder, né, definir que ela não contraiu. E só lembrando uma coisa bem importante, tanto a PEP quanto a PrEP, elas previnem contra o vírus do HIV. Sim. Aí não entra hepatites virais, não entra proteção contra sífilis ou outras ISTs, mas contra o HIV em específico. Tá, então isso é importante saber. Tanto o PrEP quanto o PEP não são os medicamentos que aquela pessoa que tem o HIV toma para se manter em tratamento. É um pouco diferente. Na verdade, posso fazer um parênteses, a pós-exposição, que é uma situação de risco maior, porque a gente observa isso no hospital todos os dias, sempre alguém enfiando uma agulha no dedo não sabe a origem dessa agulha. Claro. Tá? Então a gente faz o tratamento pós-exposição. É o mesmo tratamento padrão inicial recomendável para o início do tratamento de alguém positivo. Ah, certo. É o mesmo medicamento. Certo. Tá? Antigamente era diferente, sim. E esse, por ser diferente, trazia muitos efeitos colaterais e muita gente arrepiava por causa disso. Ele dava muitos efeitos colaterais, normalmente de tubo digestivo. Muita náusea, muita cólica, diarreia eventualmente. Então, o que aconteceu? Isso evoluiu. Tem que agradecer essa evolução. Os tratamentos todos evoluíram e a prevenção também evoluiu, que até bem pouco tempo atrás tinha um tratamento específico para prevenção, diferente, e um tratamento para o indivíduo portador do vírus. Tratamento mesmo para segurar a doença. Hoje é a mesma coisa, o básico é o mesmo. Certo. Tá? Então, isso reduziu muito o efeito colateral, mas absurdamente, praticamente nada de efeito colateral, e melhora a adesão. Claro. Porque se a pessoa não sentir nada, ela vai aderir muito melhor. Eu tenho um problema com um dos antibióticos, eu acho que é a amoxicilina, e me dá náusea se eu eventualmente tiver que tomar. Olha, quem teve náusea agradece de ficar distante, né? É terrível. Mudou tanto nossos tratamentos hoje, que o que aconteceu? Além da evolução, teve muito dinheiro injetado nesses programas no mundo. Claro. Continua sendo injetado, e é por causa disso que funciona. Tá? Porque tem uma verba muito grande para isso. Então, nós começamos com remédios ruins que funcionavam. Eu vou dizer assim, olha, eu saí da Santa Casa com uma má impressão terrível, nós não tratávamos ninguém. Inevitavelmente todo mundo ia morrer. Essa era a realidade de... Minha residência foi de início de 94. Paliativo, então. Eu teve uma situação que eu não vi acontecer, ainda bem que não vi acontecer. Eu fiz a residência de janeiro de 94 a dezembro de 96. Fiquei esses 3 anos ali. E em 96, quando eu estava para sair, o Estado deu uma autorização para que os grandes hospitais que tratavam a doença do HIV, que era o Clínica Santa Casa, Conceição, que eram os principais, cada um recebeu pelo número de pacientes cadastrados no programa de cada um dos seus próprios grupos. Sim. Nós, por exemplo, Santa Casa recebeu a autorização de escolher 4 pacientes do programa, nós tínhamos 500, mais ou menos, 4 que receberiam os medicamentos novos, isso em 1990, que eles iriam bancar, em 97, isso. Eu não vi acontecer, porque eu não queria ser juiz de ninguém dizer, tu vai receber o remédio e tu não vai receber. Sim. Não, nem nós teríamos que fazer isso. Eu não vi isso acontecer, ainda bem que eu não vi isso acontecer. Mas, a partir dali, os medicamentos novos começaram a entrar. Esses aí nem existem mais, mas a gente começou a ter resposta. A coisa melhora mesmo ali por 2005.
uns 9 anos depois. Que as drogas começaram a ser utilizadas no Brasil de maneira adequada e a gente conseguiu ter uma normatização melhor, a gente tinha uns protocolos melhor, enquadrava as pessoas melhor, mas ainda eram remédios ruins, funcionavam, mas remédios ruins, pelos efeitos colaterais que traziam. Aos poucos isso mudou, e mais recentemente, então, desde 2017 para cá, que nós podemos dizer assim, olha, nós estamos com medicamentos bons agora. E para o governo isso melhorou também, porque diminuíram o número de drogas disponíveis para o tratamento. Com isso o estoque se reduziu, não precisa ter mais 30 medicamentos, 40 disponíveis, porque o custo disso é altíssimo, aí tem meia dúzia de pessoas que usam, eu tenho que manter em estoque. E a maioria vai fora por perda de validade. Não, coisas muito caras, tá? Muito caras mesmo. Até recentemente cai a patente de um desses medicamentos que nós usamos hoje, vai baratear bastante, porque ele era bastante caro. Então, em 2017 que houve uma mudança significativa para cá, onde muita coisa saiu do programa e que ficaram as coisas boas. Hoje nós trabalhamos com muito... Eu queria ter isso há 30 anos atrás. Claro. Além de resolver o problema, eu estaria tendo trabalhando com efeitos colaterais muito menores. Antigamente nós tínhamos tabelas assim, o indivíduo é hipertenso, ele toma isso, eu tinha que cruzar com tal medicamento, sabia que eu tinha que aumentar, tinha que diminuir, tinha que tirar. Então não dava para decorar, nós tínhamos uma tabela para isso. Sim. Hoje nós temos 3 situações que a gente tem que ajustar alguma coisa. Que é muito mais fácil. Que maravilha. Tá? Então, assim, claro, isso, chegamos depois de mais de 30 anos de pesquisa em cima disso. Bem mais de 30 anos, 40. Tá? Para a gente chegar numa qualidade da ferramenta que a gente usa para atingir esse objetivo. Isso vai evoluir mais. Recentemente tem uma droga nova que entrou no especial, caríssima, mas para situações especiais que o governo federal libera. Porque isso é tudo o governo federal, o Estado não compra, o município não compra. A nossa obrigação é manter o programa funcionando e cadastrar todo mundo lá dentro. E aí com isso a gente faz, com esse mapa de quem está cadastrado para cada município, a gente recebe os medicamentos do governo federal. Tá? E medicamentos especiais a gente pode solicitar ainda. Quer dizer, facilitou muito. Nós estamos muito bem hoje. Que bom. Perto do que já foi. Eu vivi os dois lados. Sim. Tá? Sim. Muito ruim até no passado. Mas que coisa, né? Pensando, escutando o Antônio falando, né? Quanto recurso hoje nós temos, né? Então, com tudo isso, seria para ninguém mais morrer de AIDS, né? Mas hoje as pessoas morrem não por falta de tratamento, e sim porque não buscam tratamento. Por desconhecimento, né? E essa é a relevância dessa campanha, né? Eu acho importantíssimo. E temos uma questão, que eu tenho anotado aqui, que nós, principalmente gaúchos, muito machistas e preconceituosos, né? Ainda temos... O senhor não? Que bom, que bom. Livramento não. Será? Acho que não. Então, assim, e temos assim essa preocupação, porque o homem não vai fazer isso, não vai... E aí nós temos um público que me preocupa bastante, que estava falando a respeito dos héteros, né? E tem, para mim, alguns pseudo-héteros, porque levam uma relação social hétero, marido e mulher, mas tem relações homoafetivas extraconjugais, vamos dizer assim. E isso é um público, para se atingir, muito difícil, né? Então, isso vai cair numa cifra negra, isso não vai aparecer, né? Não vai aparecer. E aí, começando pelo jovem, dele ir buscar, dele ir se atualizar, se informar a respeito, eu acho que realmente é onde a gente precisa começar a prevenção. Mas, a respeito desse público, por exemplo, né? Como é que esta pessoa vai fazer, porque me colocando no lugar assim, eu vou chegar lá para a enfermeira lá, só, olha, eu preciso conhecer e tal, como é que eu vou dizer que eu tenho um comportamento de risco se eu sou casado com mulher, filhos e tal? A questão da ética profissional, né, que a gente está entrando, sigilo. Eu vejo que isso, né, no momento que a pessoa procura uma unidade de saúde, um serviço, um profissional de saúde, para buscar o teste.
Certo. né? Eu acho que não compete ao profissional de saúde questionar. Claro, Né? não, nós A sabemos vida da disso, mas eu pessoa. estou fazendo a pergunta para aquela pessoa que está ali, Mas sabe? justamente é isso que é importante a gente deixar claro, né? A pessoa não vai ser julgada no momento que vai buscar, né, o teste, Não vai ou colocar uma no jornal o nome orientação, dele. não vai ser divulgado o nome. E tem a questão do sigilo profissional, né? Ele vale para tudo, mas principalmente nessa situação. Então, assim, ó, o sigilo, né, o anonimato daquela pessoa ali, ele vai ser preservado sempre, né? Então, esse receio as pessoas não precisam ter, né? Eu acho que até a gente pode contar o que aconteceu recentemente para ver como as pessoas se preocupam com isso, né? O profissional da saúde, ele tem a ética de não estar atendendo ali o paciente, né? O que ele faz fora dele não importa se não for em relação à saúde. Não nos compete. E aí teve um caso de um colega nosso esses dias que testou um paciente positivo e casado, né? Conversou com ele e explicou toda a situação, daí organizou a questão e ele ficou tão abalado com a questão de ele ser casado e estar com uma DST que ele ligou depois para a secretaria da unidade, né? Para a recepção da unidade, pediu para falar com essa enfermeira de novo por telefone, dizendo assim, não, mas eu só queria lhe deixar bem claro que eu não traía minha mulher. Porque ele ficou tão preocupado com isso, assim, dessa coisa da dificuldade, do preconceito, né? Que ele Mas aí causa outro problema. Ele não traiu a mulher, mas como é que ele adquiriu? Provavelmente Daí provavelmente pode ser por outro meio. Não, ele pode ter sido adquirido antes ou por meios. A gente também tem Mas aí levanta a questão da fidelidade da esposa, né? Sempre, essa questão é sempre muito delicada quando se trata, né, de uma pessoa que tem um relacionamento estável com outra pessoa. Sim. E a gente procura sempre trabalhar muito essa questão assim de janelas imunológicas, dessa possibilidade de ter contraído, né, alguma IST algum tempo atrás, já não ter se manifestado. E não necessariamente sexualmente, né? Exatamente, nem sempre, a gente sabe que a maioria dos casos é por relação sexual, mas tem outras formas, né, claro, de se adquirir. Então a gente tenta também trabalhar com cada pessoa nesse sentido, porque a gente não quer gerar uma discórdia, nós queremos diagnosticar precocemente, para que se possa iniciar um tratamento precocemente, quebrar a cadeia de transmissão, que é o nosso grande objetivo, né, que pare ali, e oferecer esse suporte, porque muitas vezes essa pergunta sempre vem, né, de onde veio? Será que eu peguei primeiro? Será que fulano pegou primeiro? E a gente procura, de todas as formas, minimizar essa questão. E aí, será que a esposa foi lá fazer a testagem também? Provavelmente. tem toda uma orientação, né? Até porque as equipes que trabalham diretamente, mesmo na unidade básica de saúde, os que realizam o teste, a gente trabalha muito com educação continuada, né? Porque o profissional, ele tem que estar preparado para acolher a pessoa que chegou ali numa situação, né, de dúvida e que precisa fazer o teste, e também tanto para um resultado, né, favorável ou não, né? Então, é bem importante frisar que não vamos julgar ninguém, né? Estamos ali para acolher. E o que a gente quer é que a pessoa tenha oportunidade e acesso, né, à forma de tratamento e à forma de testagem. Bom, então vamos voltar à minha pergunta. E como é que eu faço para ir lá fazer a testagem? Aonde que eu vou? Bom, teste rápido nós temos disponível em todas as unidades de saúde. Em cada bairro que tem o seu postinho de saúde tem o teste rápido disponível. Tu pode chegar... Teste para... Temos para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C. E é um teste só ou são vários testes? São 4, né, testezinhos, 4 displayzinhos ali, mas ele é feito através de uma punção digital. Pica o dedo do paciente, tipo diabetes, como se fosse um exame de HGT, colhe uma gotinha de sangue para cada um deles e o resultado sai em 15 minutos. Tá? Nesse tempo a gente aproveita já para conversar, tirar dúvidas, né? Então, todas as unidades têm, né, no seu horário de atendimento, até esse mês,
a gente intensificou um pouco mais a questão dos horários e a questão ali de livre demanda, né, querendo é só procurar a unidade. Temos também horário estendido para realização de testes lá no pronto atendimento, de segunda a sexta até as 9h30 da noite, das 8 horas da manhã em diante até as 9h30 da noite. O pronto atendimento onde? Lá na Timbaúva, Lá na Timbaúva, na Secretaria de Saúde. Temos também alguns dias aí específicos nos finais de semana, que a gente abriu alguns horários, está tudo disponível lá na página do Tia Conecta, os horários e locais. Então a pessoa procura, ela não precisa nem chegar na recepção lá dizendo, eu quero fazer um teste rápido. Ela diz que quer um atendimento, porque ela vai ser passada para o acolhimento, que é uma sala reservada, onde vai estar ela e o profissional da enfermagem. Eu gostaria de fazer um teste rápido. Encaminhamos então para um teste rápido. Não precisa chegar e expor o que tu quer. Sim, claro. Né? E também temos outra via de acesso, porque esse é para as pessoas que querem, né, que vão e procuram. Mas a gente sabe que tem pessoas que não vão procurar nunca, né, de livre e espontânea vontade a testagem. Então, os nossos profissionais aí da atenção básica, os médicos, né, da linha de frente, estão mais voltados também a essa questão de solicitar os testes. A gente não quer todo ano fazer um exame de glicose, colesterol, triglicerídeos para ver eu quero ver como tá, quero fazer minha bateria de exames, né? Vamos encarar o teste rápido como um check-up. Ele deve ser um check-up. Eu devo saber todo ano, porque as hepatites, por exemplo, elas não têm sintoma. É muito difícil um paciente vir com um sintoma específico de hepatite. Quando ele está sintomático, ele já está contaminado há muitos anos. Então, os médicos agora estão incluindo no check-up o teste rápido. E ele faz também nas suas unidades, faz lá com a gente na Secretaria de Saúde. Então, mesmo que ele não procure, que ele não tenha iniciativa, acaba sendo solicitado também. Eu recentemente pedi para o meu endócrino fazer de fio a pavio. Isso. Né? Cheguei lá no laboratório, tinha exames ali que o laboratório nem lembrava que tinha. Né? Por sorte, tudo bem, regulou lá as vitaminas, os complementos, está tudo certo. Mas tinha falado a respeito de janela de contágio. O que especificamente é isso? A janela imunológica? E janela imunológica, então? É do momento, né, que o paciente tem, o indivíduo tem o contato, né, com o vírus. Vamos pegar o exemplo do HIV em específico, tá? Se eu tenho contato com o vírus, hoje tive uma situação de exposição. Não adianta amanhã eu ir fazer um teste. Era a minha próxima pergunta. Então, é a mesma coisa que eu queria saber. Então, do comportamento de risco, né, provavelmente tenha tido contato até ser detectável, quanto tempo em média seria? Mínimo de 8 dias. 30 dias a gente faz os primeiros testes normalmente, né? Claro, pensando ali na PEP, que eu expliquei antes, se a pessoa quer tomar essa medicação profilática, ela tem 72 horas para procurar também lá o pronto atendimento da Secretaria de Saúde e iniciar essa profilaxia. Mas, eu acabei não tomando, deixei passar, então a gente pede que se aguarde esse tempo aí de 30 dias, porque é o tempo necessário para o organismo começar a produzir os anticorpos. E é isso que o teste rápido pega. Ele pega o anticorpo contra o HIV. Certo. Então, passou 15 dias, eu vou lá, faço um teste rápido, deu negativo. Qual é a nossa orientação? Repetir o teste em 30 dias. Porque eu não posso afirmar com 100% de certeza que em 15 dias a pessoa não contraiu. Eu preciso desse tempo para poder ter uma resposta mais precisa. Mas isso tudo a gente orienta sempre nos testes. E logicamente, né, se imagina que quem não tem comportamento de risco, quem não está nesse grupo, não necessitaria fazer. Mas esse tempo, como a gente diz assim, não foi por um comportamento de risco, foi por outra... Até é importante salientar, assim, que a gente fala muito das maneiras de contrair, claro que o assexual ainda é a maior, mas tem a questão de uso de droga injetável,
E agora, recentemente, a gente ficou sabendo na vigilância que também está tendo um comportamento de compartilhamento de seringas, né? Não só por drogas, mas, por exemplo, a gente teve uma denúncia de uso de anabolizante em academia e as pessoas compartilham por falta de conhecimento, usam a mesma seringa para... Eu não acredito nessa falta de conhecimento, é um absurdo. Eu espero que seja por falta de conhecimento, porque uma pessoa que sabe, né, usar a mesma seringa. Então, a gente recentemente recebeu de algumas situações de algumas academias que a vigilância foi fazer uma inspeção e esse comportamento que assusta, né? No ano 2025 as pessoas usarem a mesma seringa para se aplicar anabolizante é complicado. Primeiro que o anabolizante de academia vem do Paraguai contrabandeado. Porque hoje tem... Já entra outra Nós pauta. temos esses hormônios no comércio ilícito, Sim. só que ele tem que preencher todas umas condições para ser dispensado. E é caro. Tá? Então aí o pessoal foge, cria uma dificuldade, procura uma facilidade. Então o jovem que teve esse tipo de comportamento, né, ou a pessoa que teve, também tem indicação de ir se testar. Ela foi exposta a um risco bem grande. Eu posso até piorar um pouquinho essa situação dessa aí. Criar um pouco mais de pânico. Por favor, doutor. Nos assuste mais. Houve uma situação em 2015, isso foi uma situação com o Estado, só para contextualizar. Uma vez por ano vem uma comissão do Estado verificar os hospitais, eles fazem uma inspeção anual. Não tem bem uma data, eles vêm, dão uma geral, eles vêm tudo dos hospitais. Como nós temos dois aqui, veio uma das enfermeiras que veio nessa comissão para fazer a inspeção hospitalar do Estado. No final da inspeção, quando ela estava em 2015 lá na Unimed, estava terminando a coisa, tivemos um problemão, ela comentou. Agora faz 3 meses que a gente tivemos que resolver um angu daqueles grandes lá. Que dois grupos de jovens adolescentes, meninas especificamente, de 2 escolas de Porto Alegre, distantes, que escolas que nem eram meio próximas, não, apareceram com hepatite C. A hepatite C, para entender um pouco, ela tem uma preferência de contaminação por sangue. Ela não tem quase nenhuma, existe, mas é muito rara a contaminação sexual. Ela é sangue. Então, o primeiro alerta que tocou nesses 2 grupos de adolescentes diferentes de Porto Alegre, estavam se contaminando com hepatite C. A primeira coisa que se pensou, estão se drogando com agulha e estão compartilhando agulha. Não era isso. Quando a investigação começou a descobrir que não. E isso circulou, aí começou a investigação mesmo, detetive. O que aconteceu? Eu sou velho, tá? Para mim é instituto de beleza. Lá eles chamam de estética, ou sei lá o que agora. Então eles bateram em 2 estéticas que esse grupo tinha em comum. Pera um pouquinho, aí foram para falar com as responsáveis. Não, eles trazem tudo, até a lixa de unha elas trazem de casa. E era verdade. Não, a coisa fica mais complicada ainda. E aí, até a lixa de unhas, até lixa, que é a coisa que menos poder trazem, o kit é delas. Mas, em 2015, teve moda de um tal de um esmalte azul. Azul pavão, acho que até é o nome daquele. E o que acontece? Uma das manicures de uma dessas estéticas fez o comentário que abriu a coisa. Disse, não, esse esmalte azul aí, ele nem esfria. Os caras lacraram o esmalte e levaram para o laboratório. Tinha vírus C lá dentro. Imagina, tu tira um naco da cutícula da pessoa, sangra. Tá? Um portador de hepatite C, que não sabe que tem, porque ela é silenciosa, passa o esmalte ali, sai no pincel. Hoje a gente considera vírus como não agente vivo. Tá? Ele é um pacote de informação. Ele tem lá dentro um DNA, um RNA, e ele tem uma informação genética digital, a única coisa digital que ele tem no corpo. Ele precisa parasitar um ser vivo para que ele despeje o material genético e esse material seja lido pelo organismo vivo. É um cartãozinho microSD. Então. Exato, é o teu pendrive com vírus dentro. Sozinho ele não faz nada. Ele precisa entrar numa máquina, a máquina tem um processo todo para ele pegar essa informação, por isso que é vírus de computador. Um programa malicioso que a máquina executa uma função que não deveria executar. O vírus é a mesma coisa, tem que parasitar um ser vivo qualquer. E aí ele vai ler aquela informação e vai produzir vírus.
A informação é ele. Tá? Então o vírus pode viver dentro de um esmalte com solvente. Tá? Lá pelos anos 70, o maior transmissor de hepatite, principalmente a B na época, que tinha, era os dentistas. Porque não tinha os métodos de esterilização exigidos na época. A profilaxia. Tá? Eu passei por esse risco, eu fui tratado em dentistas que tinham estufa seca. Hoje é só autoclave. E tem que certificar que o processo esteja adequado. Hoje tem. O senhor Tu levantou uma questão aí. Deixa eu só contar uma barbárie aqui. Eu tive um dentista que ele, entre um atendimento e outro, ele ia lá, fumava e voltava. Por favor. Não precisa ir longe, tem coisas aqui. O Antônio levantou uma questão que realmente preocupa, né? Me diz qual é o salão que tu leva o teu esmalte. Normalmente os É a única Isso coisa que acontece. escapa, né? até pode Isso levar, mas o esmalte... Escolhe o teu esmalte, compra o teu esmalte ele e é leva. comunitário, Claro, né? Mas é uma coisa E comum. o vírus da Tem hepatite C sangue. sobrevive mais tempo, né? Vivo, fora do organismo. Por isso que Pode ele, até 5 dias. que ele se... A indústria do esmalte lhe agradece, porque Mas- agora Vender que nem os loucos. E a outra É que eu estou questão- sendo patrocinado. Da hepatite, por isso que a gente bate muito na tecla da hepatite, que é uma das que mais sobrevive fora do nosso organismo, o sangue, é a vacinação, né? Porque a hepatite a gente tem a vacina contra, então é uma exigência que as manicures sejam vacinadas, que toda a população seja vacinada. A criança sai da maternidade já com a vacina da hepatite. Então hoje em dia a pessoa não ter a vacina da hepatite, ela está praticamente no risco permanente, né? Porque é salão, a hepatite B, Hepatite é B, salão, a B, a C não existe vacina, é a vacina da hepatite B. Então é um assunto importante, né? Porque se a pessoa está vacinada, ela já não está tão exposta a essa questão do esmalte, né? Mas esses casos que tu falou do esmalte, era B ou C? Era C. C. Era Então assim, é um não, problema. é um problema, mas se a gente pensar hoje da hepatite B que circula também, a gente está evitando. E, por exemplo, no salão de beleza, hoje é quase todos, é o alicate, é a pinça que vai fazer Tem muitos procedimentos invasivos que têm contato com sangue. Né? eu E a sempre- B é altamente contagiosa. Eu sempre fui aquele aluno que fazia a pergunta, que eu tinha certeza que meu colega tinha dúvida e ele não perguntava. Mas, então, didaticamente, a diferença de hepatite A, B e C? São vírus diferentes. Ah, são vírus São diferentes. doenças diferentes. Comparar gripe com dengue. Mais ou menos isso. Tá? A A ela tem predisposição de pegar crianças. A nós temos vacina eficaz. Tá? Então a A ela é normalmente local que não tem saneamento adequado. Ótimo. De maneira geral. Certo. Pega em criança. Não cronifica, ou seja, sobreviveu a ela, é raro ela matar, mas sobreviveu, fica imune e ninguém mais fala disso. Não é nem testado em bagulho de sangue. Porque ela não é capaz de ficar curando. Como o doador de sangue não é testado para sarampo, a hepatite A também não. Hepatite B, tá? Ela é igual à transmissão ao HIV, tudo que se sabe do HIV, tudo, as formas de contágio, serve para hepatite B, com um agravante. Ela é 200 vezes mais contagiosa que o HIV. Tu pega na lágrima do cara. Por isso que não existe alicate cutícula suficiente. Um HIV no alicate cutícula é raro, pode, mas é raro. Hepatite não. A lâmina, para nós que cortamos cabelo, quer dizer, eu não corto muito, né? Mas passa aquela lâmina no Eu estou pescoço. devendo visita lá para o meu barbeiro também. Passa aquela lâmina no pescoço. A gente chama atenção disso, que são condutas que a gente não dá valor e que tem um impacto grande. Tu pega a navalha, certo? Ah, mas o cara coloca a lâmina, ele quebra a gilete, põe uma gilete nova ali, tá? E o corpo da lâmina foi lavado? Aí eu vou dizer assim, pega álcool e passa na nuca depois. Ardeu, tá aberto. É suficiente. Para hepatite, é suficiente. Então a B tem vacina, tá? A A tem vacina. A gente não dá muita bola. Se realmente o indivíduo pegar na idade adulta, pode ter uns problemas bem sérios até aí. Mas a B, ela tem vacina, hoje institucionalizada. A C é praticamente sangue, não é por contato sexual. A e a B é por contato sexual. São também doenças sexualmente transmissíveis. A C praticamente não tem contágio
sexual. A gente às vezes descobre um de um casal positivo, foi descobrir porque foi doar sangue, e o outro não tem nada, a gente testa, acompanha e tal, porque ela não tem essa preferência, tá? Agora, o que eu te disse, se tem alguém com hepatite C em casa, não compartilhe lâminas, porque às vezes o cara faz a barba com a lâmina e a mulher pega para depilar as pernas. Sim. Tá? Isso é um problemaço, tá? Isso é uma coisa importante. Então, as hepatites têm uma transmissão muito maior que o HIV. A gente se apavora com o HIV por causa da história passada dele. Certo. Mas as hepatites têm contágio maior. E pode causar um estrago tão grande quanto. Essa testagem da hepatite, se consegue teste rápido no posto também? Faz parte Também. do Faz parte. Aí, faz parte do kit. A A não, tá? Porque não, Sim, não sim. tem teste, mas a B e a C faz parte do nosso É o combo de testes. E agora o senhor me preocupou, até pela lágrima, né? E a questão das academias, o suor, Suor não. Não. Suor não. Acidez, suor não. porque a gente tinha uma história ali de que algumas pessoas pegavam doenças sexualmente transmissíveis no banco do ônibus, né? Eu já vi gente dizer que engravidou porque sentou no Meu banco de Deus. uma moto quente. Exatamente. Acredite quem quiser, né? Essa é a tua realidade. Tu acreditou, é teu, pronto. Tá bom. Mas o que é de contágio desses ambientes, assim, tanto na academia de musculação, eu sou praticante de jiu-jitsu. Ó, professor, Sangue. sangue. Porque normalmente o esporte que tem contato corporal, Sim. futebol, por exemplo, hoje está um pouco diferente. O cara tem uma lesão, tem uma pancada, sangra no nariz do cara lá, ele tem que sair. Ele não pode ficar sangrando no carro. Os nossos kimonos lá, volta e meia, tem alguns pingos de sangue. Exato. Né? Sangue, é, sangue, coisa, sangue. é coisa pouca, mas um corte no beiço ali é suficiente, né? Isso é real, tá? Então, assim, Tá o existe. contato, Se a gente começar a analisar tudo, a gente está se expondo sem. Viu por que eu não vou na academia, professor? Olha, tá aí, ó, vadio, né? Na academia, Eu Tem tô, que ir sem tô sangue. tô sendo preventivo. fica em casa, faz levantamento de copo, é mais seguro. Já tem parceiro. Mas uma das questões que nós falamos antes é sobre a sexualidade dos 60 a mais. E uma das coisas que eu li é a facilidade hoje dos aplicativos de relacionamento, né? Que o tiozinho lá começa a enxergar, né? E começa a ter um comportamento mais de sair, de procurar, e logicamente. E aí vem essa questão do preconceito, da ignorância, literal, no modo de dizer, do uso de prevenção. Não, eu sou uma pessoa que tem um comportamento que não tem risco, então não tem problema. Vai saber, né? Não é assim, não. Tem risco, tem problema. Sempre tem, né? Sempre tem, né? Até a gente costuma indicar, né, para os relacionamentos iniciais, para se combinar de irem se testar juntos, né? Muitos, a Ana atende muitos casais que decidem isso, usam preservativo e em algum momento, não vamos mais usar preservativos porque estamos num relacionamento fixo. Eles vão juntos se testar e já Ótimo. conseguem ter um contato melhor. E aí também a gente indica também como é que se diz, se um dia um casal, até é bem ruim falar isso na TV, né? Mas porventura do casal resolver ter uma relação extraconjugal, que faça uma fidelidade pelo menos no uso do preservativo, né? Para não levar uma doença para a parceira. Que isso é uma das coisas que a gente também fala, porque não sabe, né, se em algum momento acontecer uma situação dessa, que a gente espera que não aconteça, mas que tem que usar o preservativo também, né? Muito egoísmo e irresponsabilidade, né? Sim. Né? Então, são coisas assim que preocupam, mas são coisas diárias, né? A gente vê que são comportamentos que, não é de risco sim. Tanto a lâmina do barbeiro, que nos assusta, agora mais essa do esmalte que impressiona, né? Nossa! Eu parei de usar. Eu também não. Então, a gente... É importante que a gente converse sobre essas coisas, assim, porque, como eu digo, eu sou o aluno aquele que sempre faz aquela pergunta que os outros não fazem, né? E esses questionamentos, esse esclarecimento que a gente leva para a população, eu acho de suma importância. Isso é vida, isso é saúde, é qualidade de vida, né? Então, é necessário que seja tratado, é necessário que seja divulgado. Essa campanha do Tia Conecta, por exemplo, eu acho assim de suma importância que seja, já me disse que está tratado nas escolas, né? Mas eu acho que a divulgação por quem tiver a oportunidade de
compartilhar com as pessoas, até um ato de amor com o próximo, né? Com a sua família em geral, porque de uma forma ou de outra a gente está exposto. Nós estamos expostos assim, das mais diferentes formas, pelas mais diferentes fontes, né? Então é muito importante que a gente faça essa divulgação. E aquela coisa que a gente diz que no Dezembro Vermelho os atos de prevenção, as ideias, os projetos não podem ficar só nesse mês, né? Tem que perdurar, tem que... E quem, além da secretária, né, no município, quem nos ajuda a continuar nessa campanha, quem nos ajuda a manter essa prevenção viva? Todos nós, a comunidade, né? Mas digo assim, tem alguém que faça essa campanha mais diretamente? O nosso prefeito já levantou essa bandeira? Mas certamente muito Que bom. engajado 100% e ativo na campanha. Até foi interessante, quando a gente pensou na campanha, a gente foi lá apresentar os dados para ele, os dados de Montenegro, os dados dos jovens que não procuram, os nossos óbitos, né, que eu faço parte da investigação de óbito. E ele ficou muito apavorado, ele ficou assim realmente preocupado, que ele não tinha noção dessa situação, né, que estava grave. E ele disse, não, eu vou apoiar. Ele fez vídeo, gravou um vídeo da própria vontade dele. Então isso foi bem importante para nós, assim, que a gente viu essa parceria com o gestor, né, com o prefeito. E ele tem uma identificação com o jovem também, Sim, né? tem. Sim. Acho E bem ele importante. também da área da saúde, né? E acho que é importante frisar que, claro, em outras secretarias também, mas o quanto, né, a gente tem o apoio também do nosso gestor, né, do prefeito, em tudo que a Secretaria de Saúde precisa. Já convidei o prefeito, eu quero falar com ele sobre gestão pública. Uma das minhas especializações é gestão pública, quero incomodar ele para ele vir nos dar uma aula aqui a respeito, né? Mas que bom, olha, a conversa é sempre muito prazerosa, assim, com pessoas qualificadas. A gente se sente feliz em poder levar informação para a população desta forma. Doutor, o que o senhor conta para nós, o que o senhor quer deixar para a população em geral a respeito desse tema ou de tantos outros? O que eu poderia dizer, por último, bem curto? Deixe de ter autopreconceito. Boa. Muito bom. Aí é que é o problema. Se tu analisar bem isso aí, é esse que é o problema, é isso que trava. Perfeito. Tanto com a doença como com a busca do diagnóstico, as pessoas têm autopreconceito. E aquilo que a gente falava sobre esse grupo oculto, dessa cifra negra que fica ali, das pessoas não se julgarem também ao ir buscar a prevenção, a testagem. Ana? Eu gostaria de deixar um recado, então, para que toda a nossa população procure o teste rápido como uma forma de prevenção, porque é muito mais benéfico, né? Claro, ninguém quer ter, né, nenhuma doença, mas se eu tiver, é melhor que eu saiba o quanto antes. Sabendo o quanto antes a gente consegue ajudar, em alguns casos consegue curar, em outros casos consegue tratar e manter a qualidade de vida da pessoa. Então procurem a testagem, nos procurem sempre, sem essa questão de preconceito. Perfeito. Patrícia? Fechando como a Ana disse, né, esse domingo agora, de tarde, do meio-dia às 6 da tarde, a gente vai estar lá na Secretaria de Saúde, no pronto atendimento, com a testagem livre demanda. Domingo é um dia que provavelmente as pessoas não têm muita... além das atividades, dá para passar lá e fazer o teste. Então a gente quer muito que essa população descubra tempo de se tratar e ter uma vida normal, né, com saúde. Perfeito. André? Bom, eu quero convidar então toda a comunidade de Montenegro e na verdade que engajem conosco, né, nessa campanha, a gente conecta, que compartilhem lá as publicações, curtam a página, né? Eu convido a todos, né, para que nos ajudem, né, a divulgar nesse assunto tão importante os meios de prevenção, as medicações que estão disponíveis, o teste, né?
E acho que por último, né, dizer que prevenir é melhor que remediar, né? Existe alguma preparação anterior para fazer o teste? Não. Em jejum, coisa parecida? Eu posso ir lá tomando meu chimarrão sem problema? 15 minutos fica pronto. Domingo pode então comer o churrasco, beber bastante. O doutor me convidou já para o churrasco, nós vamos... Então, prometo a vocês, domingo estarei lá com meu chimarrão fazendo o teste. Tá certo? Ótimo. Muito obrigado, então. Um grande prazer conhecê-los a todos e que a gente possa em breve trazer outras informações para a população. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.